Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vocês que estavam na aula passada, e aí de repente no finalzinho da aula ali surgiu alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, a gente começa a aula já com esse ponto. Quem não estava, mas assistiu, a aula e quiser fazer alguma pergunta, enfim, fique à vontade, tá bom? A gente pode partir daí. A gente está na nossa terceira aula, na verdade, dessa matéria, que é Sociologia da Religião. A proposta, recapitulando algumas coisas aqui para a gente não perder o fio da meada, a proposta dessa matéria é que a gente possa fazer essa análise social, como que principalmente do século passado para cá, tá? Então a gente vai pegar dos meados ali do 1900, para cá, tá? Como a igreja ela vem afetando a sociedade, como que ela vem influenciando, seja positivamente, seja negativamente a sociedade, tá? Mundialmente falando, a gente vai fazer aqui uma busca lá das origens de algumas coisas, mas principalmente a gente vai analisar, fazer essa análise do nosso país aqui, como que esse movimento que nós chamamos de protestantes, ele tem influenciado, Que tipo de igreja que a gente tem gerado, Como que a gente tem manifestado o reino de Deus, sinalizado o reino de Deus pelas nossas influências sociais, porque quer queira ou não, toda a igreja local ou as igrejas locais, as denominações que existem, elas de alguma maneira representam Deus, bem ou mal, mas para a sociedade é o que eles veem. Ali é uma igreja evangélica, ali representam Deus, ali são protestantes, etc. e tal. Embora muitas não tem nem caguete de evangelho, não tem nem sombra do evangelho ali, Tem umas que é um desserviço ao reino de Deus. Um dia, um amigo meu, irmão, camarada, amigo de tantas e tantas jornadas, ele falou: André, eu prefiro que tenha um bar na esquina, eu prefiro que tenha uma igreja na esquina do que um bar. Eu falei: não sei não. Eu falei: eu acho que o apóstolo Paulo não concordava muito com esse seu ponto de vista não. Porque assim, tem igrejas locais, como a gente estava falando, inclusive na turma passada agora, à distância, a gente está falando de algo um pouco semelhante, Lá a matéria é igreja e sociedade, Aqui é outra proposta. Que, na verdade, uma igreja, ela precisa ser relevante, ela precisa ser saudável, ela precisa ser bíblica e intencional. Senão ela não manifesta o reino de Deus, não manifesta a natureza de Cristo. Ela pode ser apenas um movimento religioso, derivado das loucuras, dos delírios de seus fundadores, e aí nós temos muitas. Na época de Jesus, a ideia de igreja era um povo que se reunia, mas não nesses moldes que nós temos hoje, mas era um grupo. Quando Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja, ele não estava criando um conceito novo. Igreja era um conceito inclusive grego, que era um povo que era separado, era chamado para fora de uma situação para estar tratando de um assunto específico. No caso de Jesus, a igreja dele é separada do mundo para estar então anunciando a natureza do Cristo, a natureza de Deus. Então a gente percebe que desde que a igreja se institucionalizou, isso não é um mal, totalmente mal, A institucionalização da igreja, a instituição, ela é um mal necessário para viabilizar a igreja de Deus na sociedade. Vou repetir aqui. Um dia eu falei isso para o irmão também, que fez uma cara assim: é o que, André? Me explica esse trem aí.
né? Aí eu falei, o que é um mal necessário? Vou dar um exemplo bem simples, né? De uma empresa, por exemplo. Uma empresa tem lá a parte da manutenção. Tem lá um eletricista, por exemplo. Esse eletricista, ele é um mal necessário para a empresa. Porque assim, se ele está parado, tá bom, porque a empresa está funcionando, está produzindo. Mas ele é pago. Então a empresa, apesar que assim, às vezes não tem tanta diferença, né? Igreja, empresa, né? A gente tem as igrejas em células e algumas aí são igrejas em cédulas, né? Então você tem pequenas igrejas e grandes negócios, mas enfim, brincadeiras à parte. Então assim, só para exemplificar o mal necessário, o que é o mal necessário? Então você tem esse profissional sendo pago, então a empresa está pagando o salário dele lá, mas se ele não trabalhar, é bom para ela, né? Porque quando ele está trabalhando quer dizer que alguma coisa está em manutenção e não está funcionando bem. Então ele é um mal necessário. Isso quem falou para mim, inclusive, foi um profissional dessa área. Falou, André, eu sou um mal necessário, que estava sentadinho lá e ninguém reclamava que ele estava sentado. É o único funcionário de uma empresa que se ele está parado, ninguém fala nada. Deixa ele quieto lá. Se estiver dormindo também, ninguém incomoda, né? Mas o mal necessário é esse. Então, o que é a instituição? Ela é um mal necessário para viabilizar socialmente a Igreja de Cristo, porque a gente não pode confundir. Instituição é uma coisa, a gente chama de organização. Igreja é organismo e reino de Deus é a terceira esfera dessa relação. Então nós temos a instituição religiosa, que teimosamente nós chamamos de igreja, né? Quando a gente fala assim, vamos à igreja, o que a gente pensa? Um prédio, um local, não é isso? Uma igrejinha assim e tal. Quando a Bíblia fala de igreja, o que ela se refere? A pessoas regeneradas, salvas, resgatadas pelo sangue de Cristo, que se reúnem num templo, numa praça, numa casa, indiferente. Então não é a geografia, não é a estrutura, são as pessoas que se reúnem em nome de Cristo. Em qualquer lugar, não é? Exatamente. Então não é o lugar que determina, não é a estrutura, não é a estética. A igreja, eu estou falando biblicamente. Existiam igrejas locais? Sim, mas era nesses moldes. Por 300 anos foi assim. Até o ano 312 foi assim, né? Então estavam lá, num templo, ora, numa casa. Quando Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Filipos, a igreja de Deus que está lá em Roma, aos santos que estão lá em Colossos, né? Filemão, por exemplo, né? Quando escreve a Filemão, era possivelmente na casa dele que estava a igreja, né? Então a gente percebe que os locais eles eram diferentes, não era caracterizada por essas coisas que são hoje. Mas isso aqui é totalmente ruim, André? É antibíblico? Não necessariamente. É esse mal necessário, que se nós soubéssemos aproveitar toda essa instrumentalidade, nossa, como a gente conseguia potencializar a influência da igreja nessa sociedade, não é? Ela não deve existir para si mesma. Então a gente vai perceber aqui que muitos desses movimentos, eles são muito mais estruturas humanas, né, do que mesmo proposta de Deus. E aí a gente falou então na aula passada sobre a questão das influências, né, como era a igreja até esse período aí, né, porque a gente às vezes a gente pensa, aliás, né, que hoje os moldes, como a gente vive como igreja, sempre foi assim. E não sempre foi assim. Aliás, a humanidade nem sempre viveu como vive hoje. Há 200 anos atrás, a sociedade era totalmente diferente. Era rural, era agrícola. Depois que veio a tal da Revolução Industrial, a humanidade mudou em muitos sentidos. Vieram os benefícios, mas também vieram um monte de coisa ruim, né? A forma de se viver, a qualidade de vida, enfim. O capitalismo ele é totalmente ruim? Não é totalmente ruim. Só que a gente não sabe administrar algumas coisas. Aí a gente começa a viver para as coisas, né? Então a gente usa as pessoas e ama os objetos. Essa é a geração que a gente vive a partir da Revolução Industrial. Isso foi potencializado. O ser humano sempre teve isso no coração, né? De não amar em si as pessoas e sempre ser egoísta de alguma forma. Só que o capitalismo, ele potencializou o egoísmo do ser humano.
Então as pessoas valem pelo que ela tem, pelo que ela conquista. Os números são determinantes. O reino de Deus é o contrário disso. Então, por exemplo, humanamente falando, socialmente falando, quem é um pastor de sucesso, um ministério abençoado? É aquele pastor que tem pelo menos 1000 membros. O outro que tem uns 20 não deve ser, deve ter alguma coisa errada, né? Então a gente vai valorando, a gente vai determinando, o critério nosso são mais esses olhares do capitalismo industrial e tudo mais. Então a gente percebe que hoje se vive assim, mas não era assim até bem pouco tempo atrás, e a igreja não viveu assim por muito tempo, né? Enfim, então a gente falou sobre essas questões de que a sociedade, ela tem os seus mecanismos, né? Que é a família, é a primeira sociedade de um ser humano, é a família. Aí vem a igreja, né? Que tem o seu papel também para estar formando. Seria mais ou menos a segunda sociedade de uma pessoa. Primeira família, a segunda... Eu estou colocando igreja porque a gente está falando diretamente da nossa realidade, mas religião, né? Seria a religião, tá? Que é a formadora de valores, né? Então as religiões, elas trazem suas crenças e seus valores éticos. Isso estou falando no âmbito geral, mas a gente está reduzindo aqui a nossa para a gente ir direto no assunto, né? Então a escola também seria aí uma terceira sociedade do ser humano, tá? Família, igreja e escola, né? E a gente falou que socialmente também existem os meios de comunicação, as mídias, que veicula tudo isso. Então hoje, mais do que nunca, a gente tem essa realidade, que é essa realidade virtual. Parece até uma contradição de termo, né? Realidade virtual. Se é virtual, não pode ser real. Mas a gente está falando de uma virtualidade que pessoas interagem. Embora tenha aí agora não, é pouco tempo, mas me parece que ficou mais... chegou mais ao conhecimento do povo a tal da igreja no multiverso. Não sei se vocês, né? Nossa, que polêmica que está dando esse trem aí, né? Não quero nem entrar nesses méritos aí, que é para não perder aluno. Tô brincando, é só para a gente não, né? Mas só para a gente entender. Então a gente tem essa realidade, e olha como a sociedade, ela vem se modificando em sua forma de se comunicar, de viver, de interagir. Nós não vivemos como viviam os nossos pais. Como diz a música antiga, inclusive essa música, né, dos anos 70 já falava isso, né? Nós não vivemos como os nossos pais, pelo contrário, é outra coisa que diz lá. Nós vivemos exatamente como os nossos pais, mas em outro sentido lá. Mas estou falando essa questão de organização, de interação, de comunicação mesmo, é totalmente diferente. Inclusive na matéria missiologia, que a gente vai ter ainda, aí eu vou abordar essa questão de como a igreja ela é missional na era ou na área digital, que a gente está desprezando isso aí também, né? Mas enfim, só para dar essa grande retrospectiva e a gente vai para frente aqui, falando então desse século para cá. Eu falei que começo do século 1904, mais ou menos, nos Estados Unidos, Charles Parham foi o precursor do pentecostalismo, por assim dizer. William Joseph Seymour, ele foi aluno, né, ele foi influenciado pelo Charles Parham. Começa-se então, em 1904 aproximadamente, esse grande avivamento na Rua Azusa, né? Aqui é tudo calculado aqui, Rua Azusa, tá? Azusa Street. Então, na Rua Azusa, lá em Los Angeles, né, houve esse grande avivamento, onde o despertamento, né, do carisma, dos dons, que estavam por um tempo ali meio que... não é que não tinha exercício dos dons espirituais, mas na ênfase, né, que a Azusa trouxe, esse movimento que foi chamado depois de pentecostalismo, ele ali potencializou. E aí vieram surgindo essas novas igrejas do século passado para cá. Então a gente falou da Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, 1910, 1911, né? Essas duas, até 1950 aproximadamente, quem eram as representantes do pentecostalismo no Brasil. Aí vem-se a segunda onda, né? Aí vem as igrejas, o Brasil para Cristo, Igreja Quadrangular, Deus é Amor, 62, né? Se não me falha a memória. Aí vem a Nova Vida, tá? No Rio de Janeiro. Hoje é o Robert McAllister, ainda está vivo, que é o filho do Walter McAllister, né? Enfim, e aí vem um advento, isso eu estou falando de Brasil, né?
vem o advento chamado de neopentecostalismo, isso no final da década de 1970, mais precisamente no ano que eu nasci, 1977, né, o senhor Edir Macedo, saindo da igreja de Nova Vida, ele então abre a igreja junto com o seu cunhado, né, o Romildo Rodrigues Soares, conhecido televangelista R.R. Soares, né, se desentende, fica uns 2 anos lá, se desentende, então ele abre a igreja que é chamada hoje de Igreja Internacional da Graça. Tá? Eles são os maiores, os principais representantes do neopentecostalismo. O pentecostalismo é uma coisa, o neo é outra história. Então, o pentecostalismo, que é representado por essas duas denominações, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, elas não são consideradas heréticas. Não há distorção, né, doutrinária nessas denominações. Eu estou falando da origem, eu estou falando de tudo nada, não mais. Nada de, né? Hoje é outra história, a gente depois vai talvez abordar isso aí. Mas não começou aqui, como eu disse, isso veio dos Estados Unidos, né? Como muita coisa que vem de lá na área protestante, infelizmente, como tem muita coisa boa também, mas muita coisa chega aqui apodrecido e é consumido. A gente tem uma fala que é o seguinte: a reforma protestante acontece na Alemanha, né, 1517, Martim Lutero, se propaga por toda a Europa, né, então nasce na Alemanha, se propaga na Europa, apodrece nos Estados Unidos e é consumida no Brasil. Essa é a rota, né, da reforma e da doutrina, enfim. O neopentecostalismo, ele foi iniciado por líderes religiosos nos Estados Unidos, na verdade, lá nos anos 1960, tá? Quando passaram a ser chamados de neocarismáticos ou evangélicos carismáticos, né? No Brasil, que ganha, então, essa nomenclatura aí de neopentecostal. Que, na verdade, alguns estudiosos, eles não consideram e não acham adequado o termo neopentecostal, e sim pseudo-pentecostal. Ou seja, os falsos pentecostais, né? Porque neo, inclusive, a ideia de novo, é de melhorado, né? Aperfeiçoado, que não é o caso, né? Então seriam mais adequados pseudo-pentecostais, tá? Teve início então com Edir Macedo, como eu falei, né? Igreja Universal do Reino de Deus, no fim dos anos 70. Enquanto o pentecostalismo não tinha nenhuma preocupação com os bens terrenos, então assim, amados, os irmãos pentecostais, em relação às igrejas históricas, por exemplo, tinham lá suas limitações na questão do preparo teológico, né, intelectual e tudo mais, mas eram puros no sentido que a motivação e a intenção era verdadeira, era honesta, né? Como eu disse, não tinha lastro de heresia, tinha-se, infelizmente, despreparo da grande maioria dos seus líderes, todos eles. Né? Não havia essa preocupação, não era identidade. E eles alcançaram, inclusive, o Brasil em 40, 50 anos, mais ou menos, enquanto as igrejas históricas estavam aqui há alguns séculos, não fizeram nem 10%. Né? Então havia esse ímpeto de evangelização, enfim. Então há pontos positivos. Né? Então eles não tinham preocupação nenhuma. Esse negócio era até visto como algo não espiritual. A questão do estudo, da intelectualidade, a questão social em si. A mensagem era essa, né? Jesus está para voltar, é daqui a pouco, então é isso que importa para a gente: oração, jejum, vida de santidade, esperar a volta de Cristo. Né? Então havia uma alienação concernente à vida social. É por isso que não influenciaram muita coisa não. Cresceram em número, mas nunca afetaram a sociedade significativamente nesse sentido. Né? Enfim. Então, isso aí, inclusive, eles diziam que deveriam ser desprezados, tá? Pois ele só servia para atrapalhar a jornada de fé, né? Era o pensamento dos irmãos pentecostais aí. Todo o tempo devia ser investido na oração, no jejum, na leitura da Bíblia e no evangelismo, certo? Falei, mas está errado? Não está errado, mas a vida não é só isso. O evangelho não nos direciona apenas para isso. Isso é a base espiritual da vida de uma pessoa, né? Então, vida devocional, vida de comunhão, vida de relacionamento com Deus, né? Com a Bíblia, enfim, compartilhar o Evangelho aos perdidos, isso aqui é a base. Mas não é apenas isso. O desdobramento que o Evangelho propõe
tanto na boca de Jesus, na vida de Jesus, e os ensinamentos dos apóstolos vão para além disso. Eu costumo falar algo que eu temo ser mal compreendido. Eu tenho ser mal compreendido em um monte de coisa que eu falo, inclusive, né? Mas faz parte, né? A gente trabalha com pensamento e não tem jeito não. Mas enfim, o que o Evangelho propõe? O Evangelho propõe uma ressignificância da vida. Ressignificar a fé é ressignificar a vida num todo. Não é só essa questão de vida compartimentalizada da igreja. Que alguns pensam assim, eu tenho a minha vida de igreja, minha vida eclesiástica, minha vida ministerial, aí eu tenho minha vida profissional, minha vida social, né? A gente às vezes pensa que isso é possível para a vida do cristão, e não é. Nossa vida é uma só. Então, a espiritualidade ela não é exercida em âmbito da vida do cristão. A espiritualidade é a minha vida ressignificada a partir do Evangelho em tudo que faço na sociedade, no cotidiano. É por isso que a gente costuma falar que existe como que é, meu Deus do céu? A liturgia do ordinário. Não é ordinária pessoa que estou me referindo, tá? Do ordinário, do dia a dia, do cotidiano. É uma liturgia. Há uma adoração em tudo isso. Não litúrgica nesse sentido de rituais, de dogmas, né, que a gente tem na igreja. Na igreja a gente exerce muitos rituais, que são pequenos ritos, juntos se tornam um ritual. Para orar, o que a gente faz, irmãos? Fecha o olho, baixa a cabeça. Isso são dois ritos, né? Fechar o olho e baixar a cabeça. Quando não, tem que levantar a mão também. Então, são ritos, se torna um ritual, né? Então, assim, para orar, tem que ser de joelho. Para receber a bênção apostólica, tem que as mãozinhas com as palmas para cima, se não cai a bênção, não sei como que é. Tem que ser de conchinha também, né? Então nós temos, eu não estou nem falando que tudo isso é ruim não, só estou dizendo que, ó, tá vendo como a gente tem vários ritos, né? Mas existe na vida e no dia a dia também ritos, mas são os mais comuns, os mais cotidianos do dia a dia. Em tudo isso também Deus tem que ser manifestado, não de uma forma religiosa, alienada. Sabe aqueles crentes chatos? Tem os chatos, os antissociais. Talvez alguém de nós já foi assim, tomara que não esteja sendo. Eu já fui em alguns pontos, a gente vai amadurecendo, né? Então não é essa questão desse ritual ou dessas coisas alienadas, não. Em tudo que a gente faz deve ter uma lente do Evangelho. São valores, então eu não tenho como ter essa vida compartimentalizada. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, lembram do texto? Não? Ó, para dar tempo de pegar o texto, ó, bumerangue aqui, ó, a água aqui. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais. Qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Exatamente. Então olha só, quer comam ou quer bebam. Né? São as coisas rotineiras. Ou faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. A gente às vezes é muito genérico em falar as coisas, né? A gente tem que viver para a glória de Deus, tá? Mas o que isso quer dizer? Ó, Paulo já está dando alguns sinais aqui. Comer, beber ou qualquer outra coisa. Comprar um pão na padaria. Faça para a glória de Deus. Como? Orando pelo pão lá na frente de todo mundo? Não, não é isso. Né? Dizendo lá pro padeiro, né? Deus os abençoe em Cristo Jesus, padeiro. Não, amados. Mas inclusive até a gentileza, o bom dia, tudo isso glorifica a Deus. A gentileza glorifica a Deus. André, você está viajando na maionese? Não, lê o texto lá, por exemplo, de Tiago, capítulo de número 3, vai falar que a sabedoria que vem do alto ela é tratável, né? Cheia de misericórdia, bom fruto, gentileza. Então, olha só, a espiritualidade que Tiago ensina é algo do dia a dia, amados. Tiago, talvez é o livro, entre aspas, menos teológico que nós temos, mas é o livro do exercício da fé no chão de fábrica da vida, das coisas mais práticas assim possíveis, no falar, no agir, em tudo, né? Em todos os setores da sociedade.
O que eu temo ser mal compreendido, que eu não falei ainda, é essa frase: salvação não é tudo. Salvação não é tudo. A pessoa foi lá salva, resgatada e tal, era cheia de demônio, era cheia de vício, e foi salva aqui, resgatada, não vive mais naquele pecado. Não, aqui é o princípio. Aqui não é o fim das coisas. Então o Evangelho não pretende uma libertação imediata e é estancada ali. O Evangelho propõe um ressignificado de vida, e essa vida seja amadurecida, seja construída, até que a gente vá crescendo a semelhança e a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Não é? Então olha que coisa interessante. Então salvação não é tudo, a libertação não é tudo. Sexo é algo que a gente despreza, que é discipulado. Então a gente percebe que essas igrejas, elas muitas vezes desprezam o discipulado para a vida fora daquele contexto, daquela bolha social, aquele gueto que a gente teimosamente chama de igreja, né? Então, aí esses irmãos foram nessa vibe aí e se esqueceram então do outro ponto, né? Então não havia nenhuma preocupação com educação formal. Então assim, um crente para a faculdade, há poucas décadas atrás, era algo assim totalmente desestimulado. Não, para missões aí sim, para missões vai, para a faculdade não. Né? Então até 20 anos atrás, o público que a gente tinha, principalmente em igrejas pentecostais, não era um público jovens que era estimulado. Sabe qual que era o nosso estímulo, amado? Assim, ser presidente da mocidade, ser batizado com o Espírito Santo. Está errado isso? Não, não está nada errado, mas só está incompleto, só está faltando algo. Né? Então qual era o nosso desejo? Era ter casa, era ter carro, era ter posição social e tal, que necessariamente, como eu digo, isso não tem um mal em si, mas era assim, era aquela bolha na vida, e para influenciar as outras pessoas. A gente não pensava nisso, como essas igrejas não pensaram. Então a gente precisa ver o que deu de errado, né? Então educação formal, isso era desestimulado, tá? Jesus estava voltando mesmo, para que essas coisas, né? Então Jesus está voltando. Já o eu estou falando do pentecostalismo, diga, pastor. Voltando só um pouquinho atrás ali, quando o Robert Lacaille chegou no Brasil, não era nem bispo ainda, né? Ele, se não me engano, era chamado Cruzada Evangelística no Brasil. A Nova Vida, né? A Nova Vida. A Nova Vida tem o nome de Igreja Nova Vida. Então, o discipulado que o senhor está falando aí, acho que até com ele mesmo já começou um pouco enviesado. Porque o que as igrejas pentecostais normalmente têm feito, pelo menos faziam atrás, é um discipulado para si mesmo. Dogmático, que a gente chama. Um discipulado interesseiro. Então eu não estou formando um discípulo para Cristo, estou formando mais um minhãozinho da igreja, um mini escravo da igreja, uma pessoa que tem uma mente formatada nos princípios da minha igreja. E foi uma dessas que eu acabei crescendo. Sim. Eu fui formatado, eu fui programado para poder atender as necessidades da igreja. Então eu vivia bitolado mesmo, alienado de Deus, mas criado dentro daquele doutrina, daquele dogma da igreja ao qual pertencia. Biblicamente, isso não é nem chamado de discipulado, sim de proselitismo, né? Então Jesus falou isso no tempo dele. Ele disse, ó, vocês, os líderes, fariseus, né, os judeus em si, os líderes ali, ele disse assim, ó, vocês percorrem o mundo todinho para fazer um prosélito. Um prosélito, então, era um adepto do judaísmo. E Jesus disse assim, vocês fazem um prosélito filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Olha só, mano. Porque era essa catequese, né, esse adestramento religioso, onde ensinava os parâmetros, né, do interesse, como você falou ali, do movimento. E aí hoje continua todo mal disso. Pega o sujeito de lá do tráfico, de onde quer que ele tenha vindo, tira aquela sujeira, limpa, discipula ele, ou catequiza ele, formata ele, adestra ele, e depois, se ele tiver qualquer tipo de problema, se deu problema de fábrica nele, joga fora. Joga fora, porque não tem aquele tratamento espiritual, não tem aquele... E principalmente, eles não se atêm a trabalhar no caráter da pessoa. Não importa se o caráter dele está bom, está torto, se a visão dele de vida, enfim, de espiritualidade, de Deus, está correta ou não. Está
fazendo direitinho o que foi ensinado? Está repetindo as palavrinhas ali? O papagaio está repetindo as palavrinhas direitinho? Está dando lucro? Está trazendo resultado? Beleza. Mas se depois tiver algum problema, a pessoa é demonizada, escorraçada e... Exatamente. Então é aquela coisa tipo... Como é que chama mesmo? Excomungado, né? É que a gente chama de excluído. Né? É excluído. Aí, quer dizer, qual é o nome daquela alma de verdade? Exato. Agora a gente vai percebendo, né, os problemas de tudo isso. Primeiro ponto, você apontou, pastor. Não se faz o discípulo. O discípulo é como eu falei no início da conversa aqui, né? O discípulo é esse que ele é ensinado para ressignificar a sua vida a partir do Evangelho, né? E isso em todas as esferas de relação. Não é um adestramento, uma capacitação ministerial para o exercício de uma igreja local apenas. Eu não estou dizendo que não há esse aspecto também, né? Quando a gente fala de ministério, a gente fala desse serviço interno. O que nós estamos pontuando aqui é que essa proposta de movimento religioso, né, que ele se fecha em si mesmo, ele está incompleto, equivocado, porque a igreja ela não foi salva para si mesma, ela não tem finalidade nela mesma. A igreja não foi salva para se servir, a igreja foi salva inclusive para sacrificar-se pelo mundo, servir o mundo que chamamos de reino de Deus. Né? Então a gente pensa que nós somos aqueles que devem ser preservados porque são filhos de Deus. A Bíblia diz o contrário, nós devemos ser sacrificados pelo mundo, porque quando Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, disse assim: e há de ser que quando em vocês virem o Espírito Santo descer, vocês receberão virtude do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Na boca de Jesus saiu a seguinte palavra: vocês serão meus mártires. É literalmente isso, né? Testemunha lá no grego, mártires. Vocês serão... Para que vocês vão receber poder? Para se livrar de toda a situação? Para escapar de todas as lutas? Para vocês não serem mortos? Não, pelo contrário. Vocês vão receber poder para morrer. Está vendo só, amados, como a gente às vezes não entende o Evangelho? Então, quando a gente quer se proteger, quando a gente quer criar mecanismo para se defender de todas as áreas, que é o que está acontecendo hoje, né, no nosso Brasil, já de uns anos para cá, nesse relacionamento que a gente viu na aula passada, retrasada, que nunca deu certo. A igreja procurando o poder estatal para se beneficiar ou para se proteger. Jesus disse que seria o contrário, nós seríamos perseguidos. E a gente busca recurso em quem? Em Deus. Quando a gente começa, então, a achar que a sociedade deve nos beneficiar, então a gente perdeu a noção da ideia de igreja. Nós devemos servir. E o serviço envolve sacrifício, né? Então, assim, o pentecostalismo é uma coisa, o neopentecostalismo que já veio, então, criando essa identidade, né? Então, eu coloquei aqui o seguinte: já o neopentecostalismo trouxe a ênfase na prosperidade física e social, que é a desgastada, chamada teologia da prosperidade, né, ou confissão positiva, tá? Então, isso aqui já veio, né, descaracterizando, porque qual era a mensagem do pentecostalismo? Vida de santificação, evangelização, vida, não é vida, oh meu Deus do céu, está me fugindo aqui o termo, dons espirituais, a ênfase era essa, né? O culto começou a girar em torno dos dons, a manifestação dos carismas, né? Até então não era leitura bíblica, estudo bíblico, discipulado, até 1900 e bolinha. Depois que veio então essas ênfases, né? E tal, e foi desprezado do outro lado. Agora, a teologia da prosperidade, ela já, a igreja neopentecostal, que traz essa chamada teologia da prosperidade, que ela diz assim: não, a evidência da bênção de Deus na sua vida é se você é próspero financeiramente, se você tem projeção social, se você tem saúde. Se não há essas coisas, há falta de fé, tem algum pecado enrustido, tem alguma coisa errada na sua vida, porque Jesus te salvou para você ser cabeça e não cauda, emprestar muita gente e não tomar emprestado. E aí, Deuteronômio 28 é o texto áureo, né?
desse movimento aí, e tá, um dos, né? Isso surge, como eu disse, lá nos Estados Unidos, com um homem chamado Kenneth Irving Reagan, tá? Ele é considerado o pai do movimento chamado de Palavra da Fé, né? Ou Palavra de Fé. Foi um dos primeiros pastores protestantes a escrever sobre as diretrizes e se tornaram o fundamento do movimento carismático. Era um jovem pregador da Igreja Batista, depois migrou para a Assembleia de Deus, depois passou a ser um pregador independente, né? E aí fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema, isso em 1974. Esse Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele é muito influente aqui no Sudeste, irmãos. Ó, aqui eu não sei exatamente ainda, estou conhecendo, né? Mas Minas Gerais, nossa, Rio de Janeiro e Minas, né? Aqui tem também. Já me falaram, ô André, eu estudei lá no Rema e tal. Você conhece? Eu conheço. Conheço sim. O fundador é o tal desse Kenneth Reagan. O Kenneth Reagan é o mentor doutrinário do R.R. Soares e do Edir Macedo. Não estou falando nem hoje não, estou falando lá no princípio. Tá? Hoje eles criaram a deles mesmo, né? Pioraram ainda o que o Kenneth Reagan começou, né? Então assim, eles conseguiram piorar. Mas enfim, no Brasil então, através do Edir Macedo e do R.R. Soares, é reproduzida essa teologia e nasce então as igrejas de mercado e o mercado nas igrejas. Falei, nossa André, mas você está falando o nome de todo mundo? Isso não é angélico, não é nada. Não é não. Quando Paulo ele foi relacionar desvios doutrinários, quando ele foi incentivar uma vida de boa consciência e de fé, ele deu nome aos bois. Ele diz, temos aí, ó, que inclusive me desamparou, amando o presente século, Demas. Tem um aí que, tem dois na verdade, né? Eles naufragaram na fé, cuidado com esses homens, Himeneu e Fileto. Alexandre o Latoeiro, então, me causou muitos males. Esse aí entrego logo a Satanás. Então, nós temos precedente bíblico para apontar, ó, eram de nós, saíram de nós, mas são falsos profetas. Isso chama-se discernir, né? Discernimento bíblico-teológico. Tá? Então, não entendo que isso é antiético, está falando mal por falar mal. Não, nós estamos identificando aqui as pessoas que representam e que são veículos dessas distorções doutrinárias. Né? Seria mais ou menos assim, imagine só, existe um remédio em circulação aí que causa a morte. E aí, tipo assim, vai o noticiário lá, né? Fala, ó, tem um remédio aí que ele causa morte, mas a gente não vai falar o nome dele não por questão de ética. Vocês se descubram aí. Imagina, mano. Quando fosse descobrir, já tinha morrido. Né? Qual é o serviço que esse meio de comunicação está fazendo? Nenhum. Só está falando que tem algo errado, tem algo que vai causar morte, tem algo muito ruim girando por aí. Mas a gente não vai falar qual é o nome não, desse remédio. Não, nós damos os nomes. São essas pessoas que representam, e elas são, de fato, as propagadoras de todos esses desvios doutrinários. E aí a gente vai ver o mal que elas estão causando, não só na questão espiritual, mas também na questão social. Não é? Então, não se preocupem não, tá? Professor sem ética, não, tá tudo certo. Eu e Paulo estamos na mesma vibe. Então as igrejas de surgem as igrejas de mercado, né? E o mercado nas igrejas, tá? A partir de então começa no Brasil a surgir igrejas com essa teologia do triunfalismo, né? Líderes como Estevam e Sônia Hernandes, isso aí já um pouquinho depois, né? A gente falou lá do Edir Macedo e R.R. Soares na década de 70, final da década de 70, agora a gente está falando da década de 80. Estevam e Sônia Hernandes, Robson Rodovalho, então, Estevam e Sônia Hernandes é do Renascer em Cristo, né? Robson Rodovalho da Sara Nossa Terra. Valnice Milhomes na década de 1980. A Valnice Milhomes, o pessoal está tudo vivo, tá tudo por aí e tal, ainda continua por aí. A gente pensa os negócios que não deve falar, né? Graças a Deus, Senhor. Deixa sair da boca não aqui. Mas guarda meu coração também para que eu não peque aqui. Valnice Milhomes, ela era uma missionária batista, a primeira missionária batista a ser enviada aí pela Convenção a Missões, hein? Foi para a África lá também. Né? Aí teve lá uns desvios doutrinários, voltou e tal, e aí depois fundou a Igreja do Senhor Jesus, Igreja Nacional do Senhor Jesus, se não me falha a memória. Quando eu me converti lá no finalzinho da década de 90, eu lembro que ela tinha um programa na Bandeirantes, né? Então,
Enfim, aí ela começou a trazer então essas ideias de prosperidade, né? Quebra de maldição, foi a tônica desse período, tá? Quebra de maldição, maldição hereditária, todos esses desvios doutrinários aí. Com isso, o movimento protestante se desfigura tanto dos ensinos da reforma que a gente falou, né? Quanto o movimento pentecostal. Então, assim, não tem nada a ver com o pentecostalismo e muito menos com a reforma protestante. Eles se desvincularam. Isso tudo que eu estou falando, inclusive, é público. Se vocês procurarem por aí, está tudo aí no YouTube, nas entrevistas. Tá? Os próprios, né, alguns deles, né, como Edir Macedo já declarou isso muitas vezes. Ele falou, eu não pertenço à igreja evangélica. O nosso movimento não é a igreja evangélica. Uma jurisdição da Receita Federal, da Polícia Federal, em São Paulo, trata a Igreja Universal como uma empresa que faz lavagem de dinheiro, travestido de movimento religioso, só para a gente entender, amados, né? Então vamos lá. Então, com isso, esse movimento protestante se desfigura tanto os ensinos da reforma quanto o movimento pentecostal iniciado lá em Los Angeles, né? Com Charles Fox Parham, que eu falei para vocês. Com isso, a justiça social, missões transculturais, discipulado para formar o caráter cristão dos discípulos de Cristo foi escanteado. Então esquece, essas igrejas, esses movimentos religiosos, eles não têm nenhuma característica bíblica nesse sentido fundamental. Não há essas propostas, tá? Não há essa identidade. Então, embora o número, né, de fiéis cresça exponencialmente, a realidade social não é alterada de maneira positiva. O estudo bíblico é menosprezado. Se fosse só nesse movimento aí também estava, né, menos mal. Infelizmente, amados. Se tem uma coisa, falando, André, mas você não está vendendo o seu peixe? Não. É bíblico. Toda igreja que ela não é didática, que ela não tem uma proposta pedagógica, que ela não dá ênfase e prioridade no ensino bíblico, ela não é uma igreja bíblica, não é saudável e não será relevante para o reino de Deus. Fato, amados. Não é? Então, só para a gente entender. Mas despreza totalmente. Por quê? Quais são os motivos? Eu nem coloquei aqui, vou elaborar agora. Quais são os motivos? Primeiro, a Bíblia confronta todo o comportamento desviante do ser humano. Tem que se submeter, então, à vontade de Cristo e não o projeto pessoal seu, da igreja. Então, olha só, os motivos. Porque quem ensina precisa também corresponder ao ensinamento. Quem dá conhecimento ao povo vai ser questionado, né? E esses líderes, eles não gostam jamais, se blindam. E aí, o manipular a ignorância ou o ignorante, isso é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil, né? Então, alguns motivos de o estudo bíblico ser menosprezado. Temas que o mundo contemporâneo enfrenta como dilemas não são abordados. Amados, isso é assustador. Sabe por que o mundo está todinho perdido? Porque quem tem a resposta não trata dos dilemas, das angústias, dos problemas reais do ser humano. E a gente fala de anjo, a gente fala de poder, de fogo, de glória, de um bocado de coisa que quem está perdido, mas não tem significado nenhum. Mas nem para os crentes maduros tem, né? Tem para os alienados, enfim. Então, o sincretismo entra em algumas igrejas. Você sabe o que é sincretismo, né? Sim ou não? Não? Nunca ouviu essa palavra, sincretismo religioso? O sincretismo é uma mistura de elementos de várias religiões, né? Então, isso é condensado ali. Então, por exemplo, você tem uma igreja que ela pega elementos de outras religiões e elas incorporam, por assim dizer, né? Então você tem, por exemplo, igrejas judaizantes, que a gente tem também de alguns anos para cá, né? Você pega elementos do judaísmo. O judaísmo necessariamente não é bíblico, amados. O judaísmo é um desvio, na época de Jesus já era um desvio da vontade de Deus. Jesus nos disse, vocês criaram tantas tradições de vocês, tradições dos homens, vocês invalidam inclusive os mandamentos de Deus pelas doutrinas que vocês criaram.
Na época de Jesus, o povo de Deus, que era chamado de judeu, já tinha criado o judaísmo. Dentro do judaísmo, eles tinham facções. Eu falo essa palavra para até entender que é um negócio de crime, né? Mas você tinha divisões. Tá certo? Então você tinha saduceus, fariseus, essênios, né? Você tinha os zelotes, que era uma questão mais social, mas enfim, você tinha grupos. Os judeus não era uniforme, como a igreja não é. Né? Não existe uma igreja brasileira. Não existe um corpo doutrinário que define a igreja brasileira. É por isso que ninguém hoje fala, não, eu represento os evangélicos. Que evangélicos que ele está falando? Porque a gente é tão multifacetado, tão fragmentado, tão Frankenstein. Vocês sabem Frankenstein, né? Várias partes de cadáveres que foi construído ali numa figura que parece ser um ser humano, mas não é. Então a igreja, ela se configura assim. Nossa, você está ácido hoje, desanimado, o que está acontecendo, né? Não, mas a gente está tratando dessa realidade nua e crua que de fato, e os irmãos vieram na primeira aula logo nesse trem aqui, né? Na outra matéria a gente fala de bênção, louvor, glória, vitória, tá? Então vamos lá. Esse sincretismo entra em algumas igrejas, né? As lideranças das principais denominações têm influência no meio político e empresarial, contudo, sempre buscando favorecer seus interesses pessoais. Será que a gente está falando de quê? De quando? Tempos atrás? Com o advento do G12, fundado por César Castellanos, influenciado por David Puyongo, esses nomes vocês nunca ouviram, não? Um livro famosíssimo, A Quarta Dimensão, cheio de heresia, que muitos líderes, eles têm como nome. David Puyongo um homem de Deus. Faleceu há pouco tempo, parece não? Nem me recordo mais. Enfim, mas é a maior Assembleia de Deus do mundo. Eu não sei, amado, cheio de heresia. Esse livro, Quarta Dimensão, não só é de Benny Hinn, né? Benny Hinn é outro também, todo atrapalhado, todo controverso, né? Um herético de carteirinha. E essas pessoas são tidas como homens de Deus, ungidos e tal. Amados, são todos eles, sem exceção, que eu estou citando aqui, todos eles heréticos. Desviaram da fé há muito tempo. Ferem doutrinas fundamentais do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pertencem à igreja de Cristo. E olha, para afirmar um negócio desse aqui, eu tenho que ser muito doido, ou tenho que ter muita certeza do que está falando, né? Doido eu acho que eu não sou, não. Porque o que tem de doido falando isso são pessoas seríssimas, reconhecidas, como Paulo Romero, por exemplo, né? Tem ministério que é chamado de apologeta, né? Aquele que defende a fé. Então, ele se dedica a isso. Paulo Romero é um deles. Nós temos poucos no Brasil. Emerson é outro. Não vou lembrar agora exatamente. Mas, enfim, tem um bocado de gente... Um bocado não, tem alguns aí de gente boa, né? Nesse sentido. Então, esse movimento do G12, fundado por César Castellanos, né? Que foi a própria teologia da prosperidade, em ascensão a algumas denominações, como a própria Assembleia de Deus, infelizmente, abraçaram isso. E muitas batistas deixaram de investir em missões e dar ênfase naquilo que as caracterizava para absorver esses conteúdos. E isso foi acontecendo nas 2 últimas décadas. O G12, ele invadiu o nosso Brasil, tanto a Assembleia de Deus, um pouco menos, mas as igrejas batistas se descaracterizaram naquilo que era a identidade delas, como, por exemplo, missões. Amados, é só perguntar ao missionário que era missionário da igreja batista, ou que era sustentado pela igreja batista, mas não necessariamente dela. Mas como milhares de missionários foram deixados de lado, porque abraçaram o sistema G12, M12, MDA, tudo desvio, e eu sei que está espalhado pela nossa região, aqui pelo nosso Brasil. Tá? E a gente precisa identificar. Essas coisas, elas minam a base do Evangelho. Tem uma aparência de coisa boa, novidade, né? As pessoas gostam de novidade. A gente sempre quer um negócio novo, né? Parece que é um movimento de Deus. Não é não, amados, tá? Então a gente vê todas essas questões adentrando aí na igreja. Enfim, então vamos lá. De tal modo que hoje é difícil encontrar uma identidade que havia até século passado nas igrejas, né? Mesmo que elas ainda carreguem suas denominações. Isso para mim é tão evidente, ó. É tão evidente. Tem uma igreja aqui, não tem mais, que já tem outra lá no lugar dela. Que tipo igreja assim, né? Não deu certo, 2, 3 meses, fecha e abre. E vem outro no mesmo lugar, né? Então é absurdo isso, né? Absurdo, mas é um comércio que, vamos ver, se dá certo. Não, mas se a igreja não, ela não é aberta.
A igreja, ela é plantada, ela nasce como fruto de missões. Se não for por isso, está equivocado já na motivação, já está errado, já começou errado. Quem começa errado dificilmente pode acabar certo, vai acabar certo, não tem como. Então tinha uma igreja aqui no final da rua, aqui, ó, na esquina ali com a Avenida Belo Horizonte. Igreja Reformada Avivalista. Eu olhei assim, foi uma contradição de termo, né? Igreja Batista Sapatinho do Fogo. Eu não estou brincando, esses nomes existem, né? Assembleia de Deus Reformada, né? O Walter McAllister, inclusive, lançou o livro aí, né? O Pentecostal Reformado. Então, assim, tá difícil você achar uma identidade hoje, tá uma bagunça só, né? Não só a igreja, mas é a sociedade, a humanidade. Se a gente for fazer uma leitura, uma análise básica, a humanidade está sem identidade, as pessoas não sabem quem são mais. Eu não estou falando só em questão do gênero em si, que a gente está enfrentando, talvez seja o tema mais contemporâneo que a gente tem, né? É um negócio absurdo. Então, e as igrejas, elas são reflexos disso também. Com tantas denominações de origens diversas, distorções doutrinárias, limitações das lideranças em entender a dinâmica do reino de Deus na sua diversidade, sem perder a unidade e o equilíbrio doutrinário, a instituição religiosa cristã protestante se tornou um Frankenstein, que é um monstro formado por várias partes de pessoas mortas, né? Como eu falei agora, que tem uma aparência de humano, mas não possui o principal atributo humano, que é a capacidade de pensamento reflexivo, sentimentos a partir das convicções, empatia, solidariedade, generosidade e exercício da misericórdia. Eu peguei esse exemplo do Frankenstein para a gente comparar, então, né, a esse organismo, a essa organização que só tem uma aparência de igreja, mas não tem as características de igreja de um organismo vivo na natureza de Cristo. Elas pregam a mentira? Bom se fosse, a gente identificaria facinho. Existe a verdade, existe a mentira e existe a não mentira. A verdade está tudo certo. A mentira é escancarada, a gente vê de longe. A não mentira é o grande problema, porque as pessoas são ignorantes. Eu estou falando do contingente evangélico que nós temos no nosso país, que são de aproximadamente, segundo o censo do IBGE, o último, 2020 agora, 65,4 milhões de pessoas mal instruídas, não tem noção do que é evangelho. E pessoas não é que está 1 ano, não. Você pega pessoas de 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da igreja evangélica, ela não sabe o básico da sua fé. Não é capaz de discernir, de expor. Eu não estou falando como mestre, como teólogo, não. Como discípulo de Cristo, minimamente deveria expor a sua convicção de fé. Quando Pedro diz, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15, ele diz aos discípulos, não são aos pastores, aos ensinadores e aos pregadores, aos discípulos em geral. O que está escrito no texto lá de 1 Pedro 3 e 15? Vamos ler, amados? Para a gente entender aí qual deveria ser a lição de casa, o básico de todo discípulo de Cristo. Conhecer a sua fé. Conhecer a sua fé. Nós sentimos a nossa fé. 1 Pedro 3 e 15. Nós sentimos a nossa fé. Nós nos arrepiamos com a nossa fé. Nós deliramos com a nossa fé. Há uma êxtase da nossa fé. Só não há uma consciência nem um entendimento da nossa fé. E Pedro diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e sejam sempre preparados para responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em vocês. Responder com mansidão e a razão. Olha só, irmãos, a nossa fé deve ser arrazoada, deve ser razoável, deve ser explicada minimamente. E a gente percebe que, infelizmente, isso não acontece. Então, a não mentira não é identificada. Para identificar a não mentira, tem que ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. O que Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 2? Que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, não é isso? O carnal não faz ideia do que está acontecendo. O natural, imaturo. Aliás, desculpa, eu errei aqui na colocação.
O natural, né, o ser humano natural, o homem natural, ele não tem o Espírito Santo. Portanto, não tem condição nenhuma de discernir o que é verdade e mentira da revelação bíblica. É o natural. O carnal, que Paulo trata em 1 Coríntios, é o crente maturo. O crente que não cresce em Cristo, que ainda vive como se vive na antiga vida. Ele não falou isso para os irmãos lá, que era cheio do Espírito, profetizava, que curava. O culto dos irmãos na cidade de Corinto era o culto que nós chamamos hoje de pentecostal, mano. Havia profecia, tinha tanta profecia que Paulo disse, tem que organizar esse negócio aqui, é muita profecia. Não dá conta não esse negócio, passa aí o culto todinho só profetizando. Arruma o negócio, profetiza um, aí o outro começou a profetizar, o outro se cala. Vamos, pelo menos assim, uns 3, não muito não, senão vai virar, né? Põe ordem nesse negócio. Não proíba ninguém de falar língua estranha, de profetizar, tá tudo certo. Mas vamos organizar, tem um propósito, edificação mútua da igreja. Quando vocês se reúnem, não tem salmo, não tem doutrina, não tem interpretação, não tem língua, não tem a variedade, faça-se tudo para edificação. Então Paulo disse, tá tudo certo, é Deus derramando aí, né, a graça dele, vamos fazer um negócio assim, organizado para ter sentido. Você quer falar língua estranha? Se não tem intérprete, cale-se, então você vai me deixar louco. Estou brincando aqui, tá? Mas a verdade é, se alguém fala língua estranha e não há intérprete, cale-se. Fale somente com Deus. Porque não tem sentido essa língua estranha se não tem quem alguém interprete. Porque o propósito é a edificação mútua da igreja no culto público, não é individual. E eu falo muito mais língua do que vocês todos aí. Só que eu prefiro falar 5 palavras no meu próprio entendimento do que 1000 palavras em línguas estranhas que ninguém entende. Então olha como Paulo foi colocando as coisas no lugar. E aí Paulo chama esses irmãos de meninos em Cristo, carnais, não pode falar com eles como sendo crentes espirituais, porque havendo dissensão, havendo fofoca, divisões, egoísmo e uma série de coisas lá, né, pecados que nem entre os pagãos havia. Vocês andam segundo os homens. Não posso tratar vocês como espirituais. Vocês querem processar o outro irmão e não querem perder nada. Vocês desprezam o casamento. Vocês têm a ceia como um ato de egoísmo. Cada um se preocupando com a sua própria ceia. Vocês não discernem o corpo de Cristo. Irmãos, o negócio era complicado. Não havia o caráter sendo moldado. Então a gente percebe, né, esse movimento religioso que ele tem como ponto principal a descaracterização dos seus fiéis que não parecem nem um pouco com Jesus. São religiosos bons, porque são adestrados para a religião, só que manifestam pouco ou quase nada do caráter de Cristo, da natureza de Cristo. Percebam então, amados, o que a gente está falando, qual é a análise que a gente está fazendo, né? Então assim, para o não espiritual, sabe o que é mentira e verdade? Não, se for escancarada sabe. Mas a não mentira é o grande problema. O que é a não mentira? A não mentira não é uma mentira escancarada, é uma verdade na sua forma, mas sem a sua essência na natureza. Por exemplo, quando Satanás diz para Jesus assim, se lança daqui porque está escrito que Deus dará ordem ao teu respeito, enviará os anjos para que você não tropece com teu pé em nenhuma pedra. Ele falou a verdade? Na forma, sim. Mas na essência, não. Então, ele falou, tinha forma de verdade, mas era uma não mentira. Porque não era uma mentira. Era uma mentira que ele falou? Não, estava escrito. Só que ele tirou a natureza daquilo lá. Percebe, amado? Como que a gente distingue isso? A gente distingue isso com muito estudo bíblico, muita busca pela vontade de Deus. Só dessa forma. Então, se não há, não tem como discernir, né? E é um perigo muito grande. Enfim, amados, vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Algum comentário? Um discurso duro desse? Mas vocês estão entendendo aqui, né? Só estou trazendo essa análise aqui para a gente entender essa realidade. Estou vendo a cara dos irmãos meio espantada, assim, meio... André, você está falando do quê? Estou falando da realidade que nós vivemos, de algumas décadas para cá, mas... Eu, na verdade, assim, o que sempre
me deixava inculcada assim dentro da igreja, que eu via as pessoas falando em línguas, né? E eu não consegui compreender o que estava sendo falado. Até que aí meu esposo ele falou, né? Que geralmente teria que ter uma pessoa para traduzir o que estava sendo falado, né? Porque senão, como que as outras pessoas vão saber o que está sendo falado? Quem entende, beleza, agora quem não compreende. Né? Então é o meu caso. Eu confesso assim que eu às vezes eu vejo as pessoas falando, como se diz, vendo navios. Não faz sentido, né? Porque eu não entendo o que está sendo falado. Então a gente, né, vai dar. Mas eu cheguei nesse ponto, na verdade, porque eu queria mostrar que o não espiritual, que é a igreja de Corinto lá que Paulo trata capítulo 2, não vai discernir essas questões, né? Por isso que a gente entrou. Mas na verdade, os irmãos lá na cidade de Corinto, eu penso que eles nem eu posso relacioná-los com esse movimento, com essas características. Ali eram irmãos ignorantes, que não estavam sendo instruídos, né? Então, existem os ignorantes, no sentido que estão no processo de amadurecimento. Uma igreja que não dá conta mesmo de amadurecer todo mundo, né? Isso é um processo, porque sempre vai estar pessoas entrando que sejam novos convertidos, daí a necessidade de um discipulado contínuo, constante, como sendo também um mecanismo de prioridade de ensino. E tem também a questão que as pessoas oscilam, então é preciso o discipulado em dois sentidos, né? A disciplina que a gente aplica é mais uma vingança, uma punição do que o próprio discipulado bíblico, né? Ou um rediscipulado. Então, assim, os irmãos de Corinto, eu vejo como irmãos que eram imaturos e Paulo foi corrigi-los. Resistiram, Paulo escreve a segunda carta, teve que ser mais duro ainda, mas Paulo não trata eles como trata, por exemplo, os irmãos na Galácia, os Gálatas. Aos Gálatas, Paulo foi duríssimo com eles, porque Paulo estava tratando de desvios doutrinários. Em Corinto, estava tratando de desvios morais. Então, olha como Paulo é muito mais brando para os vacilos morais e como Paulo ele é muito mais rígido nas questões doutrinárias. Porque as questões doutrinárias levam as pessoas para o inferno, prometendo o céu para elas. As questões morais têm que ser tratadas, porque faz parte do processo de santificação. Então, os irmãos da igreja de Corinto, eu nem associo eles com esse perfil que nós estamos analisando aqui, que são essas heresias, né? Então, lá eram mais os ignorantes que precisariam ser moldados pela santificação, né? Enfim, mas a questão o que a gente percebe aqui é que uma descaracterização tão grande desse movimento, desse século passado para cá, que eles não podem ser chamados de cristãos. Não podem ser chamados de cristãos. Não tem características, não tem traços da natureza de Jesus. Essas pessoas, a grande maioria delas, é tida como homens de Deus, ungidos do Senhor, vasos de Deus, mas eles não conhecem a Cristo na relação do novo nascimento. Se conhecerem em algum dado momento, não sei, ninguém nem pode saber disso, né? Mas a questão pelo fruto que eles produzem, isso para mim é nítido, é fato, que eles não pertencem à videira verdadeira, não pertencem jamais ao povo de Deus, porque eles expressam muito mais as características humana demoníaca do que divina cristã, muito mais. Infelizmente, é o contingente maior que a gente vê crescendo dessas décadas para cá. A gente vai detalhando aí quais são as características, né, para a gente ver se identifica. E é interessante, quando a gente identifica tudo isso aqui, bate o olho e fala, opa, é isso aqui, ó, tá vendo? Ao discernimento. Porque o discernimento que eu estou me referindo não é o discernimento, opa, será que é demônio, será que não é demônio, é a carne? Estou falando desse discernimento de atuação de demônios sobre a vida das pessoas. Eu estou falando de um discernimento bíblico-teológico. Essa leitura espiritual que poucas pessoas têm pela negligência do ensino bíblico. Que é o que nós estamos fazendo aqui, ou tentando fazer aqui. Né? Então, tudo bem, amados? Tem aí mais 1 minuto e meio, se vocês quiserem ainda ponderar alguma questão. Eu não sei o termo, mas logo que eu entrei e conversei com você sobre que eu senti que faltava na igreja essa questão da gente, quando
O indivíduo, a partir do momento que ele ingressasse, né, aceitasse a participar daquela igreja, saber o que ele vai crer, como é que fala, eu esqueci o nome. A confissão de fé da igreja? Então, sabe, eu creio nisso, na ressurreição. Então, isso não é passado. Tipo, os cultos não são feitos para o não crente. O culto é feito para crente, porque a língua que é falada ali, quem não é crente, se coloca. A linguagem, a irmã está falando. De uma pessoa que não conhece o Evangelho. A irmã está falando da linguagem, né? Isso, não a língua estranha. Linguagem, louvor, são músicas que não dá a entender que a pessoa não conhece aquilo. A gente que está dentro desse contexto, a gente sabe o que está falando, mas se coloca no lugar de uma pessoa que não conhece o Evangelho. Ele vai entrar e vai sair da mesma forma, até mais confuso que ele entrou. Tipo, igual você está falando de tanta coisa aí que a gente está vendo hoje, adentrando dentro das igrejas, a gente fica confuso, na verdade, né? Que a gente começa a pontuar algumas coisas que a gente vê, não, isso daqui vem de lá, entendeu? Como é que foi adentrando? Então a gente acaba ficando confuso dentro do contexto que nós, como igreja, estamos inseridos. Não só estou falando da igreja batista em si, estou falando das denominações que têm buscado, tipo, eu acredito que o Evangelho não precisa de, como é que eu vou falar, do amuleto. Porque as pessoas querem buscar coisas que atraem as pessoas. O Evangelho em si ele já atrai. Ele não precisa dessas outras coisas. Entendeu? Então, tudo isso que as igrejas estão colocando, essas heresias que você está falando aí, são coisas que às vezes a igreja acha que vai atrair as pessoas para a igreja. Né? E a palavra de Deus é simples, o Evangelho é simples, é tudo que eles precisam. Agora, sim, uma coisa que eu gosto muito de tentar passar é que existe uma diferenciação. Existe essa questão de uma igreja que ela é imatura em alguns pontos, que ela deixa a desejar em alguns pontos, e a heresia em si. O que nós estamos tratando é heresia mesmo, né? Então, assim, existe de muitas denominações ou igreja local que ela não entende adequadamente o Evangelho, não contextualiza e não expressa isso. É um ponto, que é o que eu falei dos irmãos de Corinto. São irmãos que eram de Deus, eram salvos, só que tinham suas imaturidades. Esse é um ponto, a gente precisa diferir isso, né? Então, assim, nem tudo é heresia em si. Então, a heresia, de fato, é isso muito pesado, é o que desvia mesmo a pessoa de Deus. Esse é o ponto que a gente está analisando aqui, né? Então, assim... Mas era bom que você pontuasse o que são essas heresias. O que eu coloquei aqui, justamente, eles não pregam mais o Evangelho, a salvação em Cristo. Não pregam o arrependimento de pecados. Nessas igrejas você não vai ver essas mensagens. Não vai ver mensagem de novo nascimento, arrependimento de pecados, vida de santidade, serviço cristão. Não há essas mensagens, não existem essas mensagens. Elas são abolidas. Esses textos não são abordados. Mais um ponto, bem, para mim é bem claro. A maioria desses movimentos, eles usam o Antigo Testamento, mas muito Antigo Testamento, não fazem link com o Novo. O Novo Testamento, Jesus falando, os apóstolos falando, possivelmente um ano todo não é pregado. Se é pego esporadicamente, é um texto lá descontextualizado, é para reforçar alguma heresia. Mas assim, pode perceber, essas igrejas Antigo Testamento, Antigo Testamento, Antigo Testamento, porque a lógica do Antigo Testamento favorece eles nas heresias. Né? Na boca de Jesus já fica muito difícil, né? Você tirar ali uma fala de Jesus e inverter aqui para uma heresia. Não que seja impossível, mas é bem mais difícil, porque é muito claro. O Novo Testamento ele não dá tanta margem para as heresias como esses movimentos buscam no Antigo Testamento, que tinha outra lógica, outro propósito. Eu não estou dizendo que os ensinos do Antigo Testamento são heréticos. Eu estou dizendo que a margem que há no Antigo Testamento é muito maior para que eles possam construir as heresias deles. Agora, esse exercício, a gente precisa entender. Existe igreja que ela é uma igreja de Cristo, mas tem as suas deficiências. Sim. Que deixam a desejar um evangelho que poderia ser muito mais adequado? Sim. Mas a gente não pode também classificar com tudo heresia, né? A heresia é desviante mesmo. A heresia, ela desconstrói toda a base doutrinária. Não fala de Jesus. Você não ouve falar de Cristo. Você não ouve falar sobre a questão mesmo da vida, a construção da vida para a eternidade. É tudo aqui, mas é tudo terreno.
tudo sucesso humano, toda essa projeção humana. Por isso que é chamada de teologia da prosperidade. Então, assim, vou pegar um exemplo. As declarações do próprio de Macedo, do próprio R.R. Soares, eles são muito parecidos. Aí depois vem Maurício Milhomes, Odovalho, né, e Sônia Hernandes, eles já vêm com outras características. É o neopentecostalismo que vem destacando outras heresias. Mas esses dois, por exemplo, que é o início lá que a gente colocou. A saúde é uma evidência da bênção de Deus e da aprovação de Deus na vida de uma pessoa. A saúde é a prosperidade financeira e a projeção social. Os cultos e as mensagens giram em torno disso. Você não vai ver mensagem de outra forma. É isso aqui. É como o João Ribe Palharim, é impressionante. Aquele homem pega qualquer texto da Bíblia para estar vertendo em oferta. Meu Deus do céu, que malabarista hermenêutico. O cara, não é à toa que ele era um marqueteiro, né? Ele era um empresário do marketing, né? Então não é à toa também que ele... Não é assim, é impressionante. João Ribe Palharim, João Misael Palharim, os irmãos Palharim lá, né? No começo eram evangelistas até que razoável, e depois se descambaram então para essa lógica também de industrialização da fé. Mas sim, entende que é preciso distinguir um pouco? Existem as imaturidades, existem as igrejas que deixam muito a desejar por não dar ênfase, né, ao discipulado e tudo mais. E agora o perigo se não tomar cuidado, vai se absorvendo e vai caminhar para a heresia mais cedo ou mais tarde também. Aí também não é uma coisa tão simples assim, falar, não, isso aqui é tranquilo, não é heresia, mas para ir para a heresia é um passinho só. Então é um alerta que tem que se, acender também. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus